Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, lemos assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, amém. A primeira palavra desse texto é quanto ao mais. Algumas traduções vão dizer finalmente, meus irmãos, e a ideia é mais ou menos o seguinte: tendo dito tudo isso, a partir de agora, vou falar uma outra coisa. E o que é tudo isso que foi dito? A carta inteira do livro de Efésios. E eu quero começar essa mensagem com um convite para você. A partir da próxima quarta-feira, nós vamos começar uma sequência de mensagens, seguindo do primeiro capítulo ao último da carta de Paulo aos Efésios. Então, você que quer se alimentar da palavra, você que quer ser fortalecido na palavra de Deus, fortalecido na sua fé, toda quarta-feira, daqui para frente, nós vamos ter uma sequência só, não é? No livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, a partir dessa próxima quarta-feira. Você que não estuda à noite, ou mesmo você que de repente não consegue chegar em tempo, chega só depois do culto, vai ficar lá gravado para você, mas o ideal é que você esteja presente para viver essa experiência como igreja, todo mundo junto. Amém, meus irmãos? Então ele diz, finalmente, e ele diz o seguinte: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, essa é uma mensagem de fortalecimento. E a ideia é que você saia daqui forte. É interessante que a Bíblia, quando fala a respeito da gente ser forte, joga a responsabilidade para a gente, você sabia disso? Aquele texto famoso, sede fortes, seja forte e valente, não é? Que foi dito ali para Josué, a responsabilidade é da própria pessoa. Então entenda, a primeira mensagem dessa noite é, presta atenção, ser forte é uma escolha sua. Ser forte é algo que você decide ser. Amém? E para isso existe um caminho, existe um entendimento, existem armas, ferramentas, não é? Como nós vemos aqui nesse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente vai falar nessa noite a respeito de uma coisa que todo crente precisa usar, que é a chamada armadura de Deus. E eu vou falar melhor sobre ela daqui a pouco, quando nos versículos começar a detalhar a respeito. Mas eu quero falar para vocês a respeito das ciladas do diabo. Irmãos, a gente vive numa época em que as pessoas têm dois extremos. Existe sempre aquele grupo que diz que tudo é o capeta e tira de si as responsabilidades das suas ações e falam que tudo é o Satanás. Enquanto tem um outro lado de gente que, com medo desses extremos, age como se o diabo não existisse. A ponto de alguns pastores dizerem que Satanás é só uma alegoria, é só um símbolo, mas não é uma entidade real.
e tentam, às vezes, minimizar aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, e dizer que não é diabo coisa nenhuma, que não é demônio coisa nenhuma, que essas coisas estão acontecendo simplesmente por responsabilidade dos homens, o que eles estão fazendo uns com os outros. Mas, meus irmãos, esse texto, ele é um texto que, se essas pessoas que dizem isso encontrassem o apóstolo Paulo, eles iam querer dizer para o apóstolo Paulo: você está espiritualizando as coisas. Iam tentar convencer o apóstolo Paulo que isso aí não é demônio nenhum não, mas presta atenção. Paulo está deixando claro alguns ensinos importantes sobre o diabo. Entenda o que eu vou te falar. Jesus ensinou sobre o diabo. E para ele não era uma alegoria. O próprio Jesus enfrentou o diabo. O próprio Jesus fez uso dessa armadura que nós vamos ver nessa noite. E o texto diz para a gente que o diabo arma ciladas. E para quem ele arma ciladas, meus irmãos? A Bíblia diz que Satanás desceu à terra cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está lá em Apocalipse. E ele desceu cheio de fúria contra quem? Ele veio declarando guerra a todos aqueles que são seguidores de Jesus. Pedro vai falar que o diabo está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E isso não é realidade de uma pessoa ou outra, é de todos aqueles que estão seguindo Jesus. Então, o próprio Paulo disse em outro texto, que a gente não pode ignorar as intenções do diabo. Existem demônios aqui nesse momento, conspirando, agindo, fazendo todo tipo de coisa, de forma muito intencional. E por que eles estão aqui? Porque vieram acompanhando vocês. Porque eles estão cercando a vida de cada um de nós para tentar causar ciladas, criar situações. Mas, pastor, o diabo não tem tanto poder assim não. Irmão, quem fala isso não lê Bíblia. Não lê Bíblia e não tem experiência em batalha espiritual. Porque tem um pessoal que é fraco de Bíblia, mas pelo menos já viveu tanta coisa, que sabe que é impossível dizer uma coisa dessa. Mas se você leu a Bíblia, e é sua obrigação conhecer a fundo as Escrituras, você vai ver que Satanás faz sim um monte de coisa na vida de crentes, que são os inimigos dele. Você sabia, por exemplo, que o Novo Testamento fala que Satanás, ele tem intenção e trabalha para atrapalhar seu casamento? Você sabia que Satanás, ele conspira para agir contra trabalhos missionários da igreja? Paulo fala que ele ia fazer uma visita, uma viagem missionária, e ele diz assim: eu ia, mas Satanás me impediu. E esse texto me espanta, porque se conseguiu impedir Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o que está fazendo comigo e com você? Gente, não dá para a gente ser inocente e ser cego e achar que essas coisas não são reais. Está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Existe um mundo que ele fala ali das regiões celestiais, não é o céu, é uma palavra para descrever um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, vivemos num corpo, temos uma alma. Moramos num corpo, temos uma alma, mas nós somos espírito. E nós estamos agora no mundo espiritual e estamos interagindo no mundo espiritual. Agora há pouco a gente estava adorando. E a adoração é um ato que a gente faz em espírito. Quando a gente usa a nossa fé, por exemplo, a fé é uma ação do nosso espírito, porque nós somos espíritos. Mas muitas vezes, por conta da nossa estrutura humana, a maior parte de nós não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual à nossa volta. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás tem tanto poder. Claro, um poder que foi autorizado pelo próprio Deus para agir. A gente vê Satanás deixando pessoas doentes. A gente vê Satanás deixando servos de Deus doentes. A gente vê Satanás na Bíblia tornando crianças pequenas, endemoniadas e doentes. A gente vê Satanás na Bíblia, agindo sobre as forças da natureza, meus irmãos. Tem crente que não acredita nisso, acha que toda a chuva que vem, todo o vento que vem,
É sempre Deus agindo. Mas a Bíblia diz para a gente, no livro de Jó, por exemplo, de ventania que veio, fogo que desceu e matou os filhos de Jó. E foi Satanás fazendo. Deus continua sendo soberano. Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas entenda, quem tinha esse poder para agir ali fazendo aquilo, não era uma força aleatória da natureza. Eu vivi isso na pele, na nossa última expedição lá nos Ribeirinhos, quando eu peguei a palavra para começar a trazer a mensagem evangelística, começou uma ventania tão fora do normal, que as pessoas que moram lá disseram que nunca tinham visto uma coisa daquela. De levantar a lona que as crianças estavam sentadas em cima, meus irmãos. De começar a arrancar tudo do lugar, porque eu ia começar a pregar o evangelho. Irmãos, não é brincadeira, é real, e ele está fazendo ciladas. E aí, o texto vira para a gente e fala assim, porque não é contra carne e sangue que temos que lutar. Que isso, apóstolo Paulo, está espiritualizando tudo? Não, isso aí é humano, é o ser humano que está fazendo uma coisa dessa. Presta atenção, a nossa luta não é contra o ser humano. Existe algo por trás do ser humano e esse texto está dizendo quem são. Se você acha que isso é espiritualizar, que você acha que isso é botar a culpa no diabo, entenda, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está dizendo que não é. Que a realidade é essa, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra seres espirituais. E ele descreve uma hierarquia, uma organização de um reino. Jesus ensinou que Satanás possui o seu próprio reino. No livro de Apocalipse nós lemos que Satanás tem um trono. E ele tem toda uma hierarquia de seres debaixo do seu governo. E cada uma dessas palavras que nós lemos nesse texto são expressões que falam justamente disso, de posições em um reino, principados, potestades, governantes desse mundo. Eles são extremamente organizados e não subestime o poder das trevas. Irmãos, quando eu era garoto, eu achava assim que, isso aí ou não deve ser demônio ou os demônios são muito burros. Porque que coisa mais idiota. Entrar numa reunião de crente, ficar endemoniado, um monte de crente vai sair dali mais fortalecido na fé. Rapaz, é de verdade mesmo. Quantas vezes eu via, não, isso aí o diabo então deu um tiro no pé, saiu todo mundo mais crente, mais cheio de temor, querendo orar mais, não é? Irmãos, não é assim que a coisa funciona. A maior parte das vezes, das reuniões, não manifesta. E nem todo demônio que você vê expressa uma inteligência de uma criatura de milhares de anos. Porque eu esperava assim, não, se o demônio está na terra, desde o início dos tempos, no mínimo ele sabe um monte de coisa, então vai ficar babando, rosnando, fazendo qualquer coisa desse tipo. Enganado estava eu, porque a Bíblia mostra uma diversidade de estaturas espirituais, de autoridades, assim como nos seres humanos existe variedade de inteligência, de nível de poder e de posição na sociedade. As coisas não são simples como a gente pensa. Eles são extremamente organizados. Extremamente organizados. E a gente vê isso na prática, quando eles começam a fazer ações coordenadas, e eu já vou falar para vocês a respeito disso. Nossa luta não é contra pessoas. E aí, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Vou falar daqui a pouco sobre a armadura de Deus. Mas antes eu quero falar para você sobre o dia mau. Existe na vida de cada um de nós o dia mau. E o que é esse dia mau? Eu entendo, meus irmãos, que ele pode se manifestar na vida da gente de diversas formas.
um ataque organizado das trevas, com o objetivo, o texto diz que no final, a gente tem que ficar firme, inabalável, ou seja, o objetivo de Satanás no dia mau é fazer com que você não fique firme, é fazer com que você termine o dia abalado, e abalado como? Você caindo em pecado diante de uma tentação, você abalado na sua fé, você, de repente, desesperado, enfraquecido na sua fé, ou esfriado na sua paixão pelo próprio Deus. Quantas pessoas vão perdendo o amor pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, pela sua própria igreja, meus irmãos. Não conseguiram ter a firmeza de permanecer inabaláveis. E essas coisas acontecem, como eu disse, de diversas formas. Eu estava analisando na minha própria vida, há um dia desses para trás. Acho que não foi um dia mau, foi uma semana. Sabe, você vai sair de casa, antes de sair de casa, já chega uma notícia que te tira do sério. Já acontece algo assim para você ficar revoltado. Aí eu saindo do bairro, carro me fechando. Aí daqui a pouco, de novo, quase bateu eu quieto no meu canto, o carro resolve mudar, né, de pista, não me vê, quase que me fecha do nada. E as coisas vão acontecendo, e lá na frente acontece outro problema. E outro, e outro, e outro. Aí eu chego em casa, penso, agora está tudo bem, estou lá com os meus filhos no sofá, de repente o espelho do banheiro explode sozinho, cai no chão, quebra tudo. Aí eu vou lá, CSI, Pastor Clériston. Não, isso aqui é porque a umidade destruiu aqui a base da moldura, não é? E, com certeza, isso aqui foi que caiu e tal, graças a Deus não tinha criança nenhuma por perto. Tem que parar de ficar espiritualizando as coisas. Mas, meus irmãos, aí eu paro para pensar, não foi só o espelho. Teve isso, teve isso, teve isso, teve isso, e teve mais aquilo outro. Não tem como, é um ataque coordenado, sabe? É coisa para ir minando a sua resistência emocional, para você ficar com mais raiva, para ver se você acaba fazendo alguma besteira. Gritar com alguém no trânsito, não é? Soltar algum palavrão, contar alguma mentira, fazer alguma coisa, bater em alguém. Essas coisas vão acontecendo, e alguns começam diante do nível do ataque, meus irmãos, a ir para um nível muito maior. Tragédias, por exemplo, que acontecem, e orquestradas pelo reino das trevas, são as mais devastadoras. Eu estou falando de um dia mauzinho, mas essa semana eu vi um vídeo, por exemplo, de uma cena lá em Israel, que tinha algumas famílias brincando com as crianças num parquinho. E o Hezbollah manda um míssil. E é aquele desespero, 12 crianças morrem. O que é o meu dia mau, perto do que essas famílias estão vivendo? É aí, meus irmãos, que a fé da pessoa fica abalada. É aí que ela começa a questionar, porque Deus permite isso, aquilo e tal, e de repente o coração dela não está mais naquela mesma alegria. Irmãos, o que é uma tragédia perto de não gostei do que um irmão fez comigo e isso matou minha alegria pela igreja? Veio o dia mau, esteja com a sua armadura em dia, para chegar ao final você poder dizer, fiquei firme, inabalável. E que armadura é essa, pastor? Deixa eu já desmistificar logo de cara, porque talvez alguns aí até pensem, tem um desenho evangélico aí que mostra, né, a armadura como sendo algo místico, que a pessoa vai lá e conjura, igual Cavaleiros do Zodíaco, não tem? As pecinhas vêm vindo, encaixa, né, o Ceia vai lá, invoca a armadura de Pégasus, aí vem voando, aí está lá aquilo. Irmãos, é um símbolo, e que símbolo é esse? É uma coisa mais poderosa que qualquer armadura do Cavaleiro do Zodíaco, a tese de ouro. Essa armadura, meus irmãos, ela tem a ver com a sua vida espiritual. Por exemplo, fala de um cinturão que protege aqui essa região, os lombos, não é? Um cinturão que é da verdade. E uma couraça que é da justiça. Você sabe o que é isso? Se você é alguém que fala a verdade, Satanás não consegue acertar você.
Ele pode vir lutar com você, o dia pode ser mau, mas ele não vai conseguir acertar. Por quê? Porque não foi encontrado mentira em você. Você está protegido pela verdade. Agora, se você é um crente que fala mentira, você é uma pessoa que volta e meia para sair de uma situação difícil, vai lá e conta uma meia-verdade, não foi bem assim. Eu até errei, mas o outro errou também, não sei o que e tal. Daqui a pouco você está mudando o que aconteceu. A mentira em você. A mentira. Você que trabalha no comércio, é muito comum. Não, mas é uma mentirinha comercial, só para poder fechar a venda. É uma versão da verdade. Aí você começa a entender por que várias áreas da sua vida estão sendo atingidas pelo reino das trevas. Por que o reino das trevas está conseguindo atingir várias áreas? A mentira dentro de você. Quantas vezes eu ouvi da boca de gente que se diz cristã, eu tive que mentir, pastor. Teve nada, você mentiu porque você é um fraco, porque não confiou que podia segurar a onda, que a verdade sempre é melhor. E aí você mentiu, o que aconteceu? Não tem armadura nenhuma, você vai apanhar, já está apanhando, por quê? Porque não é verdadeiro. Aí tem uma couraça, que é essa parte que protege o peito. A couraça, meus irmãos, é a couraça da justiça. E eu quero explicar para você, justiça não é algo que só o juiz lá, com a toga, com o malho, o martelinho, né, na mão, que exerce, não. Essa palavra justiça, no original, no grego, ela tem a ver com integridade, ou seja, é a sua vida de santidade. Você que tem convivido com o pecado, que não tem abandonado o pecado, você está de peito aberto para Satanás te atacar, é isso que está acontecendo. Se você não está conseguindo ter uma vida de santidade, entenda, Satanás tem sim ganhado espaço na sua vida, tem atingido você de uma maneira que ele não deveria atingir. Mas por quê? Não há integridade, não há santidade na sua vida. Entende que essa armadura é muito mais simples. Não é uma questão de ungir sua cabeça, estender a mão e falar, receba a armadura de Deus, tem, né? Não é. É o seu dia a dia. É você chegar e dizer assim, ó, me arrependi desse pecado que eu cometi, pronto, fechei a brecha, não tem armadura. Quer dizer, não tem mais buraco, agora eu estou vestido. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. É basicamente o mesmo princípio. O pecado na sua vida é uma abertura que você dá, uma autorização, alguns dizem, para que Satanás haja na sua vida. E o texto continua dizendo, o próximo aí é calçando os pés, amém? Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés tem a ver com a sua trajetória. E eu quero que você reflita um pouquinho, porque alguns de vocês podem estar confusos com relação à trajetória na sua vida. Decisões que precisam ser tomadas e Satanás tem medo delas. Você às vezes quer ir por cá, mas Deus quer que você venha para cá. E Satanás quer realmente que você venha por cá. Ele está conspirando na sua vida para que você siga uma trajetória que interessa a Ele e não o reino de Deus. E como é que a gente consegue se proteger desse tipo de coisa? Pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Como assim? No seu trabalho, na sua escola, você indo para o trabalho de ônibus, você fazendo viagem com a sua família, não interessa. Você é um missionário aonde você está. Você que já entregou sua vida para Jesus. Aqui na nossa igreja tem uma frase que a gente repete muito, tem até camiseta, se você quiser comprar, que diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Às vezes a gente entra no ritmo normal da vida e perde a consciência de que a gente está nos lugares onde nós estamos, a serviço do reino de Deus. Nós não estamos calçando o pé com a preparação do Evangelho. Querido, você está dentro de um ônibus lotado, não é porque, eu não tenho dinheiro para comprar um carro, não, você está ali porque Deus colocou um missionário dentro daquele ônibus, e Ele vai mandar alguém para sentar do seu lado, para ter a vida transformada. Você está no seu trabalho, porque você foi colocado ali como um missionário.
Você está dentro da sua escola para ganhar esses professores, esses colegas, para Jesus. Você precisa andar nessa consciência por onde você for. Porque se você anda nessa consciência, você está sempre ligado no céu. O percurso da sua vida é protegido. Os seus pés estão calçados com a preparação do Evangelho da paz. Capacete da salvação. Se eu errar a sequência aí, me corrijam. Agora é o capacete da salvação. Irmãos, é isso, né? Escudo da fé primeiro, então vamos seguir a ordem, fazer uma mensagem expositiva direito, né? Irmãos, eu decorei esse texto há muitos e muitos anos atrás, não é? Conheço ele bem, mas às vezes a gente inverte aí a sequência. O escudo da fé. Para que serve esse escudo? O texto vai dizer para a gente que ele existe para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Deixa eu falar aí para os mais novos, dardo não é aquele negocinho que você pega na mão e de jogar no alvo, não. São flechas. E o texto traz para a gente uma figura muito curiosa, porque além de ser flecha, que já é um negócio extremamente perigoso, é uma flecha pegando fogo. É tipo assim, se pegar mais ou menos, vai estragar tudo do mesmo jeito. Vai dar ruim. Ah, não me acertou não, desviei, pegou na sua casa, está pegando fogo. Entendeu? De qualquer forma, é algo extremamente perigoso. Satanás não está para brincadeira. Mas tem uma coisa que consegue parar isso. E o que é isso? Escudo da fé. É com a sua fé em dia que você vai conseguir vencer todos esses ataques coordenados que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. É com o escudo da fé que você realmente vai poder dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É você crendo que há poder no nome de Jesus para você virar e dizer, sai daqui agora em nome de Jesus. É a sua fé. É a fé que vai proteger sua família. É a fé que vai proteger aqueles que estão com você. É a fé que vai proteger você todinho de todos esses ataques. Mas tem uma parte muito importante em toda a armadura, que é o capacete. O capacete protege o seu cérebro, e o seu cérebro comanda as suas ações, comanda toda a sua vida. E se, protegendo a sua mente, não existe uma convicção da sua salvação, Satanás pinta e borda com você. Porque uma pessoa que já recebeu Jesus como seu Salvador, ou seja, alguém que tem a sua salvação, essa pessoa tem dentro de si o Espírito, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Satanás pode tentar tocar na nossa identidade, e a gente vai saber, não, eu sou filho, o Espírito Santo está dizendo aqui dentro de mim. A Bíblia diz que se você aceitou Jesus, você tem a mente de Cristo. Mas quando o crente, ele começa a ter dúvida disso, ou porque realmente ele não aceitou Jesus, e ele está ali totalmente vulnerável para a ação das trevas, ou simplesmente porque ele está numa crise de fé, de identidade espiritual, é aí, meus irmãos, que Satanás consegue fazer a festa na vida dele. Porque se mexe na sua mente, se mexe no seu entendimento, arrebenta com tudo. Capacete da salvação. Próxima coisa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus enfrentou Satanás no deserto e derrotou Satanás no deserto. E cada vez que Satanás vinha com uma tentação, porque uma das principais formas de ataque de Satanás é tentando você para fazer algo, Jesus respondia com a palavra de Deus. Ele soltava está escrito, Satanás, está escrito. E a espada, numa luta, ela tem duas funções. Alguém aqui já lutou de espada? Nem que seja de brincadeira com um pedaço de pau quando era criança. A espada serve para quê? Para bater nos outros? A espada serve para parar o outro ataque. E ela também serve para atacar. A espada é uma arma de defesa e de ataque.
Existe uma guarda de espada medieval, chamada Guarda do Falcão, que eu aprendi no filme Cruzada, que é assim, ó. O falcão desce com tudo. Tinha que ter uma espada agora para fazer uma figurinha, né? A espada desce com tudo, fazendo um arco para baixo, que é uma forma de defender em alta velocidade o ataque que vem. Serve para você defender e serve para você atacar. A espada é a nossa arma mais poderosa. Segura aí essa espada que é a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Espada guardada na bainha não serve para nada, não. A espada tem que ser tirada e usada. Não é para ficar pegando poeira lá na estante, senão não vai adiantar de nada. Jesus citava de memória. Você tem versículos de memória para usar, para citar a palavra de Deus. Existem duas formas principais da gente estar usando numa batalha. Você citar a Bíblia, conhecendo ela, e você obedecendo ela, acabou. A principal arma nossa é essa espada, meus irmãos. E aí, o texto vai falar para a gente a respeito de outra coisa fundamental, que eu diria que é o ponto principal dessa mensagem, que tem a ver com a oração persistente. E Paulo vai dizer que não é qualquer oração, é uma oração e súplica por todos os santos. O que Paulo está dizendo com isso, meus irmãos? Ele está mostrando para a gente que a batalha, uma guerra, não tem a ver com uma pessoa só. Você não vence uma guerra sozinho. Isso é coisa de Hollywood. Eu gosto desses filmes dos anos 80, sabe? Rambo, Braddock, o cara sozinho com a metralhadora, dando tiro, matando milhares. Irmãos, só Sansão. Na vida real, é exército contra exército. E no reino de Deus, na igreja de Jesus, presta atenção, Satanás quer você sozinho, isolado do restante do grupo, sem envolvimento. Sabe por quê? Porque fica mais fácil de te abater. Nós lutamos em equipe, e a maneira que o diabo tem de conseguir nos vencer como equipe é derrubando soldado por soldado. Irmãos, nós vivemos volta e meia ataques coordenados no mundo espiritual, e eu tenho conseguido entender algumas coisas a respeito disso. Antes de eu falar para vocês do meu entendimento, deixa eu contar uma coisa que muitos de vocês não sabem. Enquanto nós estamos aqui, chamando o Espírito Santo sobre o nosso território, orando por um avivamento em Nova Almeida, orando por proteção sobre a nossa juventude, cuidando de crianças e adolescentes, de famílias, etc, etc. Existem grupos, às vezes, mais empenhados do que vocês para fazer o contrário disso. Há um tempo atrás, talvez um ano e meio, o irmão que foi parte dessa igreja e mora hoje em outro lugar, me mandou um print, um jovem, me mandou um print de um evento que ia acontecer aqui em Nova Almeida, que ninguém estava sabendo. E ele mandou o link, eu tentei acessar o story e tal, não abria para mim. Aí ele printou e me mandou. Era uma reunião de um grupo bem desenvolvido, que eu não vou falar o nome, voltado para satanismo. E não era assim, usando nomes para dar uma disfarçada, não. Satanás mesmo. Eles estavam invocando coisas satânicas abertamente e chamando pessoas de outros lugares do Brasil para vir, ministrar sobre eles, participar dos rituais. Teremos a presença do líder fulano de tal, do não sei o que lá, satânico de não sei aonde, e coisas desse tipo, assim, de boa, normal. Aí eu pergunto para vocês, você acha mesmo que isso não traz nenhum impacto sobre o nosso território, sobre a guerra que nós estamos fazendo? Você acha mesmo que isso não tem a ver com um contra-ataque àquilo que nós estamos realizando como igreja? Irmãos, não devemos ignorar as intenções. Eu me lembro, anos atrás, a gente sem parede aqui, eu ministrando num culto de quarta-feira. De repente, quando eu assumi a palavra para começar a pregar, veio um grupinho vestido de branco, careca, botou uma oferenda, quarta-feira, 8 horas da noite. Não é sexta-feira, meia-noite, na encruzilhada. Quarta-feira, 8 horas da noite, veio cá e botou na frente da igreja. Os irmãos viram, não tinha nem parede aqui, não tinha nada. Irmãos, essas coisas não são por acaso.
Existe uma movimentação no mundo espiritual. Eu citei para vocês na quarta-feira algo que a gente viveu há pouco tempo atrás. Eu sonhei com uma família sendo atacada por um ser humanoide no formato de crocodilo. E aí eu fui e contei isso para um irmão, e aí ele falou, a gente foi descobrindo que mais algumas pessoas tinham tido sonho com um ser crocodiloide atacando pessoas. E aí eu cheguei no culto de domingo à noite e falei assim, irmãos, não vou explicar agora não, mas eu quero só chamar o seguinte, quantos aqui tiveram nos últimos dias um sonho com um ser no formato de crocodilo? Eu quero uma reunião depois do culto. 11 pessoas compareceram à reunião, meus irmãos. E a gente foi ali buscando entender o que era aquilo, o que estava acontecendo, o que Deus estava querendo nos mostrar. Buscamos em oração, e o discernimento espiritual que a gente teve é que existiam entidades sendo deslocadas de outros lugares do mundo para vir para cá, para fazer frente, para atacar principalmente famílias e crianças da nossa igreja. E a gente começou a se movimentar em oração para que isso acontecesse. Você acha que a gente consegue pegar tudo o que está acontecendo? Vou falar para você a minha perspectiva pastoral. Se você quiser me julgar e falar, pastor está espiritualizando, fica à vontade. Mas eu sou nascido e criado dentro da igreja, meus irmãos. De ministério, eu tenho só uns, 13 anos de ordenado. Pastoreando diretamente, somando o tempo sem ser ordenado, eu tenho aí 23 anos que eu estou nessa batalha no dia a dia. Mas, meus irmãos, eu tenho quase 40 anos de convertido e nunca saí de dentro da igreja. Eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar para vocês. Às vezes, do nada, eu chego aqui na frente e eu percebo que vários irmãos faltaram ao mesmo tempo. E às vezes isso acontece numa sequência de vários domingos. Eu cheguei a conversar no passado com o meu discipulador porque me incomodava profundamente. O que deu? O pessoal não está saindo da igreja. O pessoal simplesmente não vem. E aí, a gente vai procurar saber, e a gente percebe que são por motivos diferentes. Não são a mesma coisa. O filho ficou doente. Outro teve um problema no casamento. Outro está muito cansado, absurdamente cansado, não aguenta ficar com os olhos abertos. Outro teve um outro problema lá, outro está chateado com o irmão. Irmãos, eu tenho entendido que volta e meia se levanta um ataque coordenado do reino das trevas. Não são questões isoladas, podem ser motivos diferentes, mas o que está agindo, meus irmãos, é principalmente sobre os membros. Não tem a ver com um cansaço, com isso. A gente fica pensando, será que está acontecendo isso? Será que está acontecendo? Não. São motivos diferentes. Então entenda o seguinte que eu vou te dizer e pega isso para a sua vida. Quando você chegar num domingo e não tiver vontade nenhuma de vir para o culto, entenda, os mais fracos, mais frágeis que você, emocionalmente e espiritualmente, eles também não estarão aqui. Fato. Todo mundo mais fraco que você não vai conseguir vir nesse dia. E isso é uma coisa que nós precisamos romper como igreja. Sabe por quê? Satanás sabe que se você falta um dia, falta 2 dias, daqui a pouco você não tem vontade de estar. Você para de orar, você perde a vontade de orar. Você para de ler a Bíblia, você para de ter vontade de ler a Bíblia. Você para de vir para o culto. Você para de ter vontade de vir para o culto. E Satanás, ele é craque, experiente, hábil em articular emoções humanas para que você perca a sua alegria de estar no meio da sua família de fé. Então entenda, toda vez que você se sentir sem vontade de vir, vira e fala assim, Satanás, você não vai me vencer. Aconteça o que acontecer, eu vou. Irmãos, a nossa geração é muito Nutella para vir para a igreja. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu conto da minha geração, quando era mais novo, que pegava 3 ônibus para chegar aqui em Nova Almeida, para servir a Deus de manhã até de noite. Às vezes a pessoa mora do lado da igreja. Ai, não estou com vontade de vir, amanhã tem que acordar muito cedo. Ai.
Cuidar de criança ainda, a outra irmã não consegue vir porque o filho está doente, seu filho nem está doente, você não quer vir e deixa eles em casa. É muito fácil fazer o trabalho das trevas, é muito fácil derrubar vocês. A geração do meu pai era muito mais séria coisa, porque andava quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé para chegar na igreja. Aí o irmão vira e fala assim, eu moro muito longe e hoje está chovendo. Mas vem de carro, tem carro, não dá para entender. Vocês facilitam demais o trabalho do diabo, gente. Na minha vida, não. Na minha vida, não. Vocês não, né, Rafael? Vocês não. E que mais gente diga isso, que você diga isso a partir de hoje. Eu não. Eu não vou parar. Entenda, presta atenção, deixa eu falar uma coisa para você que está nos acompanhando de casa. Estou aqui para estabelecer juízo, nem julgar a vida e dizer que você não veio porque você é um fraco, nada disso. Cada situação é a situação, pelo amor de Deus. Estou falando do que acontece de ataques coordenados. Satanás não tem interesse que você venha, porque se você não vem, você enfraquece. Irmãos, você assistir um culto num celular, a maior parte das vezes você está só assistindo. O mesmo culto, se você estivesse aqui, você estava chorando, se jogando no chão, pulando, rasgando o peito diante de Deus. Essa é a verdade. Então não dá bobeira, não dá bobeira. A nossa ação é coletiva e precisa ser em oração. Estamos diante de dois grandes desafios de batalha espiritual que Satanás tem se movido furiosamente para parar. Uma é a viagem missionária nos ribeirinhos e a outra é o nosso retiro de adolescentes. Ao mesmo tempo, existe o trabalho que está acontecendo aqui durante a semana. As células da igreja estão bombando, meus irmãos. O trabalho de criança, de adolescente, está um negócio lindo de se ver. E é um meme crente, é um meme de evangélico, mas é a mais pura verdade. O inimigo está furioso. É assim que funciona. Então nós precisamos urgentemente que todo mundo vire ministério de oração. Tem sala de oração que abriu e fechou. Você que era de sala de oração e de repente abriu mão para fazer qualquer outra coisa, ou largou a sala de oração e não está mais, deixa eu te dizer, presta atenção, Satanás teve vitória na sua vida. Derrubou você do seu ministério mais importante, que era a oração. Mandando a real aqui, como pastor, como anjo espiritual dessa igreja, como a Bíblia diz. Você foi arrancado, foi derrotado do seu principal ministério, que era a oração. Orem uns pelos outros, para a gente permanecer firme, inabalável, e continuar como exército, todo mundo de armadura reluzente, avançando. E essa mensagem termina da seguinte forma: irmãos, orem também por mim. O apóstolo Paulo, que era Paulo, estava pedindo oração, e eu, o que vocês imaginam? Por que eu viro muita oração, irmão? Ele está certíssimo. Se Paulo precisava de oração, eu muito mais. Fracote igual eu, não é? Preciso de muita oração. Por que eu começo todas as minhas mensagens assim? Estende as mãos aí, faz uma imposição de mãos, ora por mim. Irmãos, eu sou carente demais de gente que ore pela minha vida. Eu estou fazendo esse trabalho, pregando essas mensagens ano após ano, sabe por quê? Porque eu tenho gente que todo dia diz que vai orar por mim e tem orado e eu sinto isso. É por causa de você que ora por mim todo dia, meus irmãos, que eu continuo de pé diante de tanta luta, diante de tanta coisa. E eu sinto, meus irmãos, porque vocês oram por mim, que pode vir um tsunami sobre Nova Almeida, eu vou continuar inabalável, falando, irmão fulano, pega o violão, vamos lá, pega uns colchonetes, vão abrir aqui, vão resolver, vão salvar o povo, vou dar conta. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque tem gente orando por mim. As mensagens só fluem com poder porque você está orando pela minha vida, meus irmãos. E se você continuar orando, e eu vou orando por você, e a gente orando uns pelos outros, a gente vai longe, meus irmãos, no reino de Deus. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, como diz Romanos 16, 19 e 20. Aleluia! Glória a Deus! E essa mensagem não poderia terminar de outra forma, senão com mais oração. Fica de pé e vamos fazer uma oração de batalha espiritual. Aleluia!
Glória a Deus. Levanta suas mãos, começa a batalhar por essa igreja, por essa família de fé, para que todo mundo seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que não tenha ninguém enfraquecido, que todo mundo seja fortalecido. Levanta sua voz e vai clamando, aleluia! Mais alto, igreja, mais alto, mais intenso, diante do Senhor. Perseverança, a insistência, o amor uns pelos outros, meu Pai, em nome de Jesus. Venha, meu Pai, venha, Senhor, em nome de Jesus, venha agindo nos nossos corações, meu Pai. Vem nos incendiando. Pai, derrama fogo sobre nós. Fogo para a gente amar os nossos irmãos acima de qualquer coisa. Fogo para a gente não desistir da intercessão. Fogo para a gente interceder corajosamente e insistentemente uns pelos outros, em nome de Jesus. Nós oramos por todos aqueles que têm sido derrubados, que têm sido atingidos na saúde, que têm sido atingidos no casamento, que têm sido atingidos nas finanças, que tem sido atingido nos relacionamentos familiares, em nome de Jesus. Envia os teus anjos, meu Pai, para guerrear conosco. Contende com aqueles que contendem conosco. E eu digo a todo demônio que tem se levantado contra essa igreja: saia em nome de Jesus. Todo espírito de contenda, todo espírito de esfriamento, todo espírito de incredulidade, todo espírito faccioso, saia agora e nunca mais volte, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus.